Boa noite, estamos no ar. Boa noite, deputado Jair Bolsonaro. É uma honra recebê-lo aqui hoje com a gente. Aqui do meu lado são os zoeiros, nós somos os administradores da página Bolsonaro Zoeiro. E no cantinho da tela, aí, nesse cantinho aqui, nós temos o ilustre deputado Jair Bolsonaro. Boa noite, Jair. Boa noite. Eu pensei que vocês fossem cearenses, que o colega começou. Boa noite, estamos no ar. Vocês são paulistas, por acaso? Sou paranaense. Eles... eu sou do Ceará, pô. Bem, boa noite aí. Lógico que eu quero... Boa noite, deputado Jair Bolsonaro. É uma honra recebê-lo aqui. Tem que desligar aí o... Alguém tá com o link aberto aí. Alguém tá com o link aberto, tem que tirar. Sou o João. Aparecendo aqui, stand by, starting soon. Já Vamos tá no lá? ar aí? Tá no ar. Pronto, entrou. É o primeiro programa. Se a gente tiver uma audiência de, por exemplo, aí, 30, né, que seja, né, a gente faz um outro para passar para 40, tá ok? Dê as primeiras palavras aí, nobre deputado. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu estou com 58 anos de idade, estou quase na terceira idade, estou faltando um ano e meio só. Eu sou paulista do interior de São Paulo, lá do Vado do Ribeira. Depois entrei no Exército, fiquei 17 anos e estou na política, já estou no 6º mandato de deputado federal. Graças a Deus, sem problemas. E eu não sou polêmico, né? Eu falo, eu não fico sem resposta. Qualquer pergunta que me faça. Eu acho que a minha missão eu sou parlamentar, e por isso tem imunidade, né? É para falar. Alguns não gostam, né? Mas vocês sabem quem eu sou. Não tenho duas caras, não, uma durante a campanha e outra quando não tem campanha, tá ok? A gente é a mesma pessoa e estou nas polêmicas aí, e, logicamente de vez em quando dou umas caneladas, o que é comum aí, mas eu acho que no final tá um pouquinho para cima a minha balança aí. O senhor sabe que o senhor, hoje em dia, dentro desse campo do pessoal conservador, o senhor é o mais cotado para ser presidente do país. Vocês querem que eu perca meu emprego, né? Mas eu acho que o que falta no Brasil é uma alternativa, né? Está tudo voltado para a esquerda. É uma esquerda hipócrita, que não busca, por exemplo, tirar o pobre daquela situação de pobreza, que não busca uma melhor educação para a população e quer dividir a riqueza dos outros, né? A deles não. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que uma candidatura de direita seria bem-vinda, que seria o meu caso. Né? Lógico que a chance de chegar seria 1%, mas nós teremos muita verdade para falar, para o povo conhecer quem são os outros candidatos. Por exemplo, Dilma Rousseff, o passado dela, né? Contado pelo próprio ex-marido dela. Tá, okay? E partindo do princípio que você, ao conhecer um pouco o passado das pessoas, você pode projetar seu futuro. Agora, não é justo o que acontece na política brasileira, onde nós temos o financiamento público de campanha, já existe, né? O PT, o ano passado, gastou 24 bilhões de reais com o Bolsa Família. Então, que é uma campanha melhor do que essa. Porque o Bolsa Família é uma reserva de votos, não tem uma porta de saída para o Bolsa Família. Você pode ver, vocês aí que estão no norte, né, o nordeste, eu converso muito com parlamentares desses estados aqui, diz que praticamente não existe mais uma roça de mandioca no interior. Né? Nem jegue, o jegue está em extinção, temos que passar, além das antas, né, os jegues também para o IBAMA. Não é para o Obama, não. O jegue está sendo vendido a R$5 aqui. Tá completamente perdeu o seu valor, né? Estão comprando caixa de jegue. Eu fico sabendo que tem muitas dessas famílias mais pro interiorzão aí, que como tem Bolsa Família, Bolsa Carinhoso, tanta coisa, ele tem uma motocicleta 125 e o cartão do Bolsa Família já fica na concessionária. Então você não vai tirar nunca esse pessoal dessa situação de pobreza, né? Não só pobreza econômica, mas pobreza intelectual também. Então a educação passa por aí, você incutir na cabeça do povo que o bonito é trabalhar e ganhar o seu pão com o suor do próprio corpo, né? E não esperando que alguém trabalhe para que ele seja alimentado. O senhor conhece a história
da pobre moça que recebe há 8 anos o Bolsa Família e não consegue comprar uma calça de R$ 300 para a filha dela. Mas tem gente pior que o Bolsa Família no Brasil agora, são os cubanos, né? O salário que eles vão receber aqui equivale a $27, R$ 60. R$ 2 por dia. Agora, uma coisa importante, né? Porque agora o pessoal mais da área mais pobre está falando, o deputado aí tem o seguro, tem o plano de previdência da Câmara. Eu nunca usei, tá ok? Se entrar no Congresso em Foco lá, eu nunca usei, eu uso o do Exército aqui, né? Agora, você pode ver, se você convidar um médico cubano aqui, na periferia do Rio, vamos ver a pelada do Flamengo no Maracanã, porque eu sou botafoguense, vamos ver a pelada do Flamengo no Maracanã, ele não vai, não é porque ele não quer ir, e nem porque não tem dinheiro, porque você pagaria para ele, ele não vai porque o regime, né, não o deixa ir. Se você convidar um médico cubano desse na sexta-feira para tomar uma cervejinha contigo, lá no botequim, ele não vai. Ele não vai porque não é permitido pelo sistema, nem vai num casamento. Então ele está confinado, é um trabalho realmente escravo, né? Ele está num regime de prisão semiaberto, na verdade. Isso é degradante para o ser humano. É degradante. Aqui no Nordeste tem uma música muito famosa aqui, que é o Vou Não, Quero Não, Posso Não, a Minha Mulher Não Deixa Não. Aí fizeram uma versão para Vou Não, Posso Não, Quero Não, Fidel Não Deixa Não. Eu votaria favorável a essa medida provisória dos mais velhos, desde que tivesse escrito lá que Fidel Castro assumiria o lugar da Dilma, que daí não teria mais máscara, né? Estaria já tudo arrumado aqui, sem mentira para a população, né? Agora vamos para o lado sério, né? Fidel Castro, o dinheiro que entra lá, existe Tribunal de Contas, imprensa livre, Câmara, quem é que fiscaliza o dinheiro que entra lá na ilha? Acho que ninguém, né? Então por que metade dessa grana, que o ano que vem a previsão de gasto é 1 bilhão com os médicos, né? Onde 90% fica com o Fidel Castro lá. Será que metade dessa grana pode vir para cá para ajudar na campanha dos companheiros? Pode vir, né? E daí o cuidado, né, do pessoal. O pessoal fala em reforma política, né? Uns falam que reforma, o voto distrital seria bem-vindo. O voto distrital é para quem tem projetos sociais, tipo bolsas, né? Ou muita grana, e o PT tem os dois. Se você dividir o teu estado do Ceará, eu não sei quantos deputados tem, deve ser uns 16 deputados federais, dividir por 16 regiões, quase metade dos eleitores de cada região são beneficiados do Bolsa Família. E mais o dinheiro que eles têm, então em todas as 16 regiões do Ceará, 16 distritos, cada distrito faria um petista. Se botar 400 dentro da Câmara, ou 307 que seja, eles podem fazer uma reforma na Constituição, da maneira que ele melhor entender, e a exemplo lá do falecido Chaves, né, conduz para uma ditadura branca no nosso país, que sempre foi o sonho deles, isso aí. A ditadura pintada de rosa. Né? Você pode aprovar um desarmamento amplo, geral e restrito, né, um desarmamento total, uma previdência uniforme. Tem uma proposta lá do deputado Nazareno Fonteles, acho que ele retirou, se não me engano, esses dias aí, mas a proposta dele visava a poupança solidária, todos aqueles que ganhassem mais de 7 mil por mês, né? Esse excesso seria dado para ajudar os pobres, ajudar e dando bolsas, né? Não é para ajudar educando. Que o dia que educar esse povo, o PT sai de lá. Então, não adianta de nada você dar o dinheiro se a pessoa não tem aquele espírito empreendedor, né, de investir o dinheiro. Tem nego que recebe dinheiro para comprar cachaça, para comprar, gasta com porcaria, uma calça de R$ 300. Você pode ver, as propostas que tem na Câmara, a grande maioria, visa demagogia, infelizmente, tá ok? Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que visa liberar, ou seja, deixa de ser crime, laqueadura e vasectomia. Hoje você tem que ter 25 anos de idade e 3 filhos para poder fazer uma laqueadura ou vasectomia. Com essa idade, né, um homem, uma mulher irresponsável, né, ou sem muita cultura, já tem meia dúzia de filhos. E esse meia dúzia de filhos, pelos recursos que ela tem, não vai ter como estudar. Em consequência, não vai ser ninguém. Ou melhor, vai ser apenas beneficiar de Bolsa Família, com o título na mão, para poder continuar votando neste pessoal que está aí. Na visão do PT é mais um voto. O PT tem um plano de poder que é muito
é muito inteligente o plano deles, né? Até na questão dos médicos, realmente a popularidade da gente subiu, acredito que seja verdade, em função deste programa dos médicos. Como se o médico fosse o suficiente para te curar de um mal. Você pega um distrito qualquer, até do Rio de Janeiro aqui, um local pobre aqui, não tem 30 mil habitantes. Com toda certeza você vai achar mais de uma centena de homens com problema de próstata, mais de uma centena de mulheres com problemas de nódulos nos seios. E daí, você detectou. E agora, como é que você vai curar? Como é que vai ser operá-los? Não tem como. Então a saúde não é apenas diagnosticar. É você diagnosticar e dar o devido atendimento. Falta leite, falta equipamento, né? Falta tudo, né? Lamentavelmente falta tudo, porque a medicina é cara. Eu quero defender alguns prefeitos. É muito comum a crítica do o prefeito não dá o devido atendimento ao seu município. Tem município pequeno no nosso país que tem meia dúzia de doentes crônicos. Se o prefeito, por exemplo, fosse investir, dar o devido o tratamento adequado para essas meia dúzia de pessoas, todo o seu orçamento da saúde estaria comprometido com estes meia dúzia. Então, às vezes, não é a má vontade do prefeito, ele também não tem como atendê-los. Se bem que agora tem prefeito dando golpe, né? Mandando o médico embora ganhar 20 mil por mês e pegando 2 do governo de graça. E fica bom. E fica bom pro prefeito, porque se der um problema qualquer, esse médico não é o meu, quem botou isso aqui foi o governo. Deputado, o senhor deve conhecer o filósofo Olavo de Carvalho. Sim. Qual é a sua relação com ele? Eu não tenho relação, né? Eu não converso com ele, eu acompanho na internet. O meu filho, que é deputado estadual, já teve um contato bem maior com ele, inclusive participou de um dos seus programas por 1 hora, tá ok? E agora eu estou lendo o livro do Olavo de Carvalho aqui, ó. O livro dele está aqui, ó. O que você precisa saber para não ser um idiota. Eu acho que é o livro que todos deveriam ler, né? Eu estou começando a ler agora, se bem que para mim, com todo o respeito que eu tenho ao Olavo de Carvalho, eu vou aproveitar muita coisa dele aqui. Mas, dada a minha idade e o que eu sei da vida, né? Porque eu não fico apegado aí à propaganda oficial do governo, vamos assim dizer, ajuda a gente evoluir, entender mais as coisas, né? Quando uma pessoa começa a querer falar que quer fazer muito bem para você, fique desconfiado dela. Essas pessoas geralmente não tratam bem a própria mãe, pô. Vai querer tratar bem você? Tá de brincadeira, tá de brincadeira, pô. Agora o Olavo apoiou o senhor lá no caso lá da Preta Gil. Tá. Respeito lá, ele até criou o kit Preta Gil, o senhor deu uma olhada? Não. Esse processo está andando, né? O Procurador-Geral da República está andando. O Procurador-Geral da República, o Dr. Gugel, antes de sair, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal que o Supremo buscasse as fitas originais lá na TV Bandeirantes, no programa CQC. E a PF já foi oficiada, né? E já está vencendo. Semana que vem vence o prazo para apresentar. Então, com essa fita, a gente vai tirar a dúvida se as fitas foram editadas ou se eu não entendi a pergunta. Engraçado que esse processo está ainda em andamento aí, mas o deputado que foi cassado aí, então já foi resolvido, já está tudo, o pessoal, todo mundo apoiando. Agora, para saber se o senhor é racista ou não, é 1 ano, 2 anos aí, uma investigação, chama o FBI, né? Não, você pode ver, eu com 56 anos de idade, que foram descobrir que eu era racista, né? Com 56. Não é possível quem tem uma passagem como tive pelo Exército Brasileiro, de povo, né? O meu sogro é mulato, tá ok? O apelido dele é negão. A minha filha, que eu tenho uma filha de 3 anos de idade, vai ser cotista, né? Eu sou contra cotas, mas ela vai ser cotista, porque ela é afrodescendente também. É outra política para enganar a população brasileira. As cotas também não são adequadas, né? Você pode ver, eu queria ter cota em futebol, eu queria branquelo aqui, ter cota em time de futebol, em grupo de pagode, mas não tenho, pô. Tá, ok? Dá para o senhor ser pagodeiro mesmo? Como é que é? Dançar um pagodinho lá. Não levo. Eu não levo jeito, não. A questão de racismo, né? Eu tenho afrodescendência, ou negro, sei lá como for, excelentes amigos, eu nunca tive problemas. Inclusive, em 78,
tinha um exercício no quartel, né? Passagem de uma corda, chamada Falsa Baiana. E um soldado, um negão, começou a atravessar lá a Falsa Baiana, embaixo tinha água. Eu percebi, vai dar sujeira aí, né? O que aconteceu? Não deu outra. Eu tirei a gandola, quando estava tirando o segundo pé do coturno meu, o negão caiu dentro d'água e sumiu dentro d'água. Quer dizer, eu arrisquei minha vida pelo negão. Agora, o que é impressionante o que aconteceu, né? O acampamento nosso, naquela época, da soldadesca, era pau articulado de barraca, né? Então, de 2 a 2 que dormia. Lá de madrugada, começou uma zoeira nas barracas, né? O pessoal gritando, aspirante Bolsonaro, meu herói! Aspirante Bolsonaro, meu herói! Eu peguei uma tenentada, uns R2 que estavam comigo, eu era aspirante, né? Os R2 eram o segundo tenente, né? Vamos ver o que está acontecendo. Aí quando um cara gritou, nós identificamos a barraca, aí tiramos a barraca, levantamos a barraca dele. Daí ele contou, era que o soldado que eu tirei, o soldado Celso, não negão, ele era homossexual. Então o pessoal estava fazendo essa brincadeira. Que sorte, hein? Daí o pessoal começou a brincar comigo depois, que eu fiz meia hora de respiração boca a boca dele. Não foi verdade, é mentira. Foi só 20 minutos. É mentira. Mas do jeito que esse pessoal é meio maluco aí de hoje em dia, o pessoal vai dizer que o senhor salvou pro senhor ficar oprimindo ele depois, né? Diz que eu salvei, não era porque era afrodescendente, é porque era homossexual. Porque era... o Carlos Bolsonaro tá ali atrás, ali, ó. Dá um alô aí pro pessoal que tá assistindo aí, Carlos. Meu guarda-costas aí. Tem muita coisa legal aqui pra gente conversar hoje. Deputado, antes da gente começar a falar de algumas coisas um pouco mais sérias, eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Há um tempo atrás, o senhor teve uma discussão no meio de uma entrevista com a Maria do Rosário. E ela lhe fez uma pergunta que o senhor não respondeu. E essa pergunta até hoje, ela perpetua pelo espaço da zoeira sideral. E eu quero lhe fazer essa pergunta para ver se o senhor tem uma resposta. Pode ser? Fala aí, pergunta aí. Mas o que é isso? Ela perdeu a razão, né? O que eu vou te falar aqui... Eu falei por 3 vezes na tribuna da Câmara. No dia desse problema, a bancada do PT, uns 10 deputados foram à tribuna me chamar de covarde, etc. Alguém saiu correndo aí, rapaz. etc. Mas eu estava dando uma entrevista para a Rede TV sobre aquele caso do Champinha em São Paulo. Aquele vagabundo, 17 anos de idade, né, junto com outro companheiro seu, numa barraca também, ele invadiu a barraca, né? E matou um moleque que estava na barraca e a namorada dele, ele a violentou por 3 dias seguidos. E depois a matou com uma faca cega, né? E eu sempre fui o defensor da redução da maioridade penal. Eu sou favorável à pena de morte também, mas sei que na Constituição você não pode enveredar nessa área aqui, a não ser numa nova Assembleia Nacional Constituinte. E eu falando da redução da maioridade penal, chegou uma hora que eu falei, né? Quem é contra, que acha que esse pessoal é recuperável, quando o Champinha sair da cadeia, leva para tua casa para dirigir o carro, né, da tua filha e levar ela na faculdade. Daí ela entrou no meio da entrevista, começou a falar, a primeira coisa que ele me chama é torturador, ditador. É tudo que eles são, eles jogam lá em cima da gente. E depois me chamou de estuprador, né? Bem, pelo menos me chamou de boiola, né? Já é alguma coisa, né? Mas quando ela me chamou pela 3ª vez de estuprador, daí eu deixei delinha pra ela, né? Daí eu falei, agora eu vou ferrar esse peixe aí. Daí eu falei, primeiro, eu não sou estuprador, não. E se fosse, não estuprar você, que você não merece. Daí tá tudo gravado, você acha no YouTube aí. Daí eu contei a história, quem é o estuprador? Você tá me confundindo com o teu cunhado. Olha como é que é a história, né? Como essas pessoas acusam os outros, né, do que os outros são. Com toda certeza ela já sabia o que ia acontecer com o cunhado dela, né? Porque a irmã deve ter contado alguma coisa para ela. Ela armou, como ela era integrante da CPI da pedofilia, ela armou um flagrante lá em Porto Alegre, num local onde tinha suspeita que as pessoas abusavam de crianças abaixo de 14 anos de idade. Então, quando foi armado o flagrante, polícia, etc., né, imprensa, ela, deram o flagrante, tinham 2 meninas dentro de um carro, realmente, menores de idade, uma de 14, outra 12 anos, mas quando pegaram o malandro pelo pescoço e botaram para fora, esse malandro era o cunhado da Maria do Rosário. Okay? Então, caiu a máscara dela. Quer dizer, ela arranjou uma cadeia para o cunhado,
acabou o casamento da irmã e ficou com cara de bunda. E ela ficou perguntando o que é isso. Ela que tem que responder o que é isso, não eu, pô. Mas o que é isso? Pô, virou bordão nacional, né? O que é isso? Não, porque eu chamei de... Ali, realmente, eu não precisava ter... Eu dirigi um palavrão para ela, né? Daí ela não gostou daquele palavrão, né? Até porque... Não quero entrar em detalhe, palavrão aqui deve ter certas pessoas. Vocês podem ver no YouTube, né? Jair Bolsonaro e Maria do Rosário, vão ver o que aconteceu lá na íntegra. Tanto é que no dia seguinte, que o PT falou que ia processar, quando eles tomaram conhecimento da fita no dia seguinte, na íntegra, ninguém quis me processar mais. Viram que eu tinha razão. E, lamentavelmente, essa senhora hoje em dia é secretária com status de ministro, né? Dos direitos humanos. E ela que está botando para frente agora o kit gay, a nova versão do kit gay. Inclusive, agora, no Plano Nacional de Educação 2014, é lá do MEC, né? Mas eles jogam no mesmo time, está previsto lá políticas afirmativas para professores homossexuais. Ou seja, a cota para professor homossexual, que eu venho denunciando há muito tempo, agora estão nos papéis aí do Aloysio Mercadante. Né? É o fim da picada. Que nós sabemos que tem professor que é homossexual, tem militar, tem... Você faz faculdade do quê, Matheus? Eu sou da área de agrárias. Então lá, tem muito lá também, né? Pessoal do zoológico, todo lugar tem. Agora você botar um professor para dentro de uma escola do ensino fundamental só porque ele é homossexual, aí tá errado. Tem professores homossexuais? Eu já tive professores homossexuais na minha escola, eu sabia que era, mas aquilo não era a causa de ele estar lá, e sim o seu conhecimento, o concurso que ele prestou. Tá ok? Eu ouvi falar que nessa aí de cota, quando der empate, vai entrar quem tiver o vestido mais bonito. Eu quero saber realmente como é que vai ter o desempate, né? Prova de títulos, né? Não sei como vai ser a prova. E se o cara não for... a maquiagem mais fofinha. Eu lembro no serviço militar obrigatório, era muito comum. Hoje não, né? Já acabou isso aí. Quando o cara não queria prestar o serviço militar obrigatório, ele falava que era não era gay naquele tempo, era outra palavra. Era viado, vamos assim dizer, né? Eu sou bicho, eu sou viado. E daí eu já participei, né? Daí eu falei assim, vou fazer um teste contigo, quero saber se tu é bola mesmo. Ô, Pedrão, vem cá. Muitos pegavam e falavam, não sou mais não. Outros falavam, eles que falavam, pode testar, eu mandava, dispensava do serviço, tá ok? Aí a verdadeira cura gay, né? É o tira do armário, realmente, o cara é ou não é, né? Mas é coisa do nosso dia a dia, que hoje em dia, né, se você fizesse isso, tivesse essa questão de racismo. Eu lembro do meu tempo, eu servi na Brigada Paraquedista, no 8º GAC, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul, no 9º GAC. E no dia 3 de maio, quantas vezes, né, aqui no quartel tinha o Sargento Cavalcante, o Negão, né? O Negão Cavuca, atenção, hoje é pelada aqui, né, na educação física. Os negão comigo, os branquelos com o Tenente Bolsonaro. A gente jogava pelado, o bicho pegava, porrada, etc. Ia tomar Coca-Cola, um refrigerante, não tinha essa frescura de racismo, era uma coisa muito salutar, muito bacana, que hoje você não pode fazer mais isso, porque senão você vai ser acusado de racista. Agora, o sentimento que eu tenho entre os afrodescendentes, que a grande maioria deles não concorda com essa política que está aí. É uma maneira de nos dividir, de ganhar voto, ganhar simpatia, de acusar os outros. Olha o meu cara da Preta Gil. Pô, não tem cabimento. A minha resposta não bate com a pergunta dela. E eu respondi para um laptop. Tudo era questão sobre kit gay. E naquele momento entrou a Preta Gil, ele é a única pessoa diferente das outras, que era gente do povo, né? E perguntou, ô deputado, se seu filho namorasse com um gay? Eu entendi isso. E daí na pergunta lá da televisão saiu negra. Daí dessa confusão toda. Agora você pode ver, né? O programa CQC. Eu sei que é humorístico, nunca fugi das perguntas deles. Agora, eles gravaram num dia onde não tinha ninguém do CQC, veio uma laptop para mim, como eu estou falando para essa laptop aqui agora, mas a laptop era gravado o que estava lá dentro. E eu respondi aquilo, eles botaram no ar 45 dias depois. Ou seja, se fosse realmente uma resposta atravessada minha, ele tinha que voltar para o deputado. Dá para confirmar a pergunta se o teu filho namorasse com negra? Eu ia com negra, daí eu ia pegar e ia responder o que eu achava. Tá? E não botar aqui, não há a menor dúvida. Eu acho que até pelo tempo, 45 dias para botar no ar. Não tem ninguém do CQC do meu lado.
O próprio Marcelo Tais, quando ele bota no ar, ele falou o seguinte, né? Quando botou respondendo aquela pergunta, né? Eu quero crer que o deputado não entendeu a pergunta. Ele mesmo falou isso daí. Então, uma tremenda má-fé, no meu entender, em todos os aspectos, né? Agora, com essa fita da PF, voltando lá pro PGR, nós vamos chegar no final da linha dessa questão. Falta pouco, vamos lá. Tem perguntas aí, pessoal? Deputado. Prossiga. Deputado, mudando de assunto. Eu vou contratar outro. Em relação ao caso do Mensalão Rosa, o senhor ficou sabendo? É o Mensalão Pink. Uma deputada estadual do PT aqui, ela mandou embora 2 funcionários, comissionados, né, e eles não gostaram da demissão. Essa deputada do PSOL, partido lá do senador Randolph, do deputado Chico Alencar, do Ivan Valente e do Jean Willis. E ele gravou umas conversas com essa deputada, conversas bastante comprometedoras, né? E depois montou um dossiê e quis um dinheiro de uma outra deputada, do caso da Cidinha Campos. E a Cidinha, num primeiro momento, aceitou negociar com eles e foram lá para entregar o dossiê. A Cidinha gravou essa conversa, pegou o dossiê, a Polícia Civil já estava ali, já levou os 2 presos, né? E a questão veio à tona aqui no Rio de Janeiro. Porque se é no PMDB, no meu partido, isso é comum, no PT, infelizmente, é comum pipocar isso aí, infelizmente. Mas no PSOL não. O PSOL já me representou mais de uma dezena de vezes ao longo dos últimos 2 mandatos meus. Tudo por homofobia, racismo, por discurso que eu faço da tribuna da Câmara. Agora chegou a vez, né? Eu estou pensando se vou representá-los ou não. De acordo com o clamor popular, eu represento ou não. Até porque, aqui a matéria aqui esse aqui no caso aqui que está aparecendo do jornal O Globo, né? Aqui está dizendo, na agenda está escrito o seguinte, né? Fazer boca de urna para o Chico Alencar. Esse dinheiro que ele arrecadava de Caixa 2 lá. Tá ok? Vou até criar uma tagzinha aqui. Processa Bolsonaro. Todo mundo incentivando aí o Bolsonaro a processar e também ter o pau no... É o mensalão do PSOL. E aqui na outra anotação da agenda, entre aspas, montar esquemão, eu não sei o que é isso, né, que sou santo aqui, esquemão para o Jean Willis na Zona Oeste e na Baixada. Esquemão, Tá ok? Então, essas questões aqui, eu gostaria que não tivesse, que pese aí eu ser completamente oposto à ideologia desses partidos, porque a própria deputada aqui já falou várias vezes do PSOL, que eu não roubei, né? Eu não roubei para mim, quer dizer, roubou para o partido, para a causa deles, né? Esse pessoal de esquerda... Robin Hood, né? Não é Robin Hood, não, foi o Bolsa, foi para eles. Se tivesse o pessoal pobre... Né? Se fosse para dar para alguém, tudo bem, mas era para se perpetuar no poder. Ela alega que era um projeto de partido, né? Para o partido deles crescer. E realmente deu um péssimo exemplo o PSOL, porque eu até acreditava na honestidade deles, né? Gostou da risada, né? Podemos dizer tecnicamente que é um partido de pirocas, né? Já no momento de emoção, eu já falei isso daí, né? Até porque o Ivan Valente é um que fica o tempo todo me perseguindo. Teve uma audiência pública lá na Comissão de Direitos Humanos do ano passado, e ele transformaram em secreta, mas a TV Câmara estava filmando. E daí, na audiência pública, eram 2 ex-militares, né, que eram sargentos temporários, que estavam depondo na comissão, e eles estavam atrás de uma bolsinha ditadura. Mas lá dentro nós conseguimos arrancar alguma coisa deles, porque já que ele combateu no Araguaia, do nosso lado, né, foi perguntado para ele se ele tinha medo da guerrilha. Ele falou sim, porque aquele pessoal é treinado em Cuba. Ou seja, o pessoal do Araguaia temia os guerrilheiros, dado ao treinamento cubano, não só pela tática, bem como pela maneira violenta como eles agiam, quando um caboclo daquele qualquer não fizesse o que eles mandavam, né? Inclusive o João Pereira, filho do mateiro lá, que acompanhou o nosso pessoal por algum tempo na mata, e quando nós deixamos, ele foi para casa, etc., ele foi pego pelo grupo do Genuíno e ele foi cortado vivo na frente dos pais. Isso daí
o coronel Lício Maciel, que prendeu o Genuíno, né? Há 5 anos lá na tribuna da Câmara, que eu fiz lá uma gambiarra, né? E eu consegui que ele falasse por 40 minutos, temos aqui a fita, a TV Câmara botou no ar, essa aí inclusive, né? O coronel Lício pegou e falou por 40 minutos a experiência dele lá no Araguaia, inclusive contou esse caso do João Pereira, que foi morto, né, sendo cortado, fatiado vivo na frente dos pais. Na frente dos pais? Esse pessoal, na frente dos pais, esse pessoal que defende direitos humanos. Tá, ok? Muitos deles... né? Muitos do Araguaia, são 69 que morreram dos Araguaia, muitos desaparecidos, né? Se você hoje, vocês aqui, algum de vocês forem para o Araguaia hoje em dia, a vida que vocês têm, né? Daqui a 2, 3 meses, metade de vocês pode morrer por malária ou por doença tropical. Quando o pessoal morria, botava na conta do Exército. Agora tem uma entrevista muito bacana aqui do Geneton Moraes, no final de janeiro, começo de fevereiro desse ano, que um dos amigos da senhora Dilma Rousseff, Carlos Eduardo da Paz, o nome dele, né? Ele falou que o comandante do exército cubano ofereceu para eles 100 homens para a guerrilha do Araguaia. Então você pode ver, esse amor de Fidel Castro e vice-versa, esse pessoal de esquerda que hoje estão no poder, é de antes de 64, né? O Araguaia foi basicamente 69 a 73, mais ou menos nessa data aí, mas bem antes, em 61, esse pessoal de esquerda já namorava a ditadura de Fidel Castro. E é um relacionamento que não tem fim, né? Para eles é muito bom, né? Você pode ver o que esse pessoal que está no poder hoje em dia quer, gostaria muito que o povo nosso fosse igual ao cubano. Eles lançam aquela ideia, a educação é boa, a saúde é muito boa. Eu costumo dizer que na fazenda do meu avô, os porquinhos têm uma saúde nota 10. Toma injeção de vacina na época certa, mas vive confinado e tem um dia para morrer. É o que acontece com esse pobre povo cubano. Eu não tenho ódio do povo cubano, eu tenho ódio dos ditadores. E que você pode ver, né? Esses cubanos médios agora que vão trabalhar no mesmo regime da de Cuba. Agora te pergunto, esses 4 mil que estão vindo para cá, o ano que vem completam 10 mil. O que eles estão fazendo em Cuba hoje em dia, esses 6 mil que estão lá? Estão cortando cana com bisturi, só pode ser isso aí. Eles não têm acesso à internet, os seus livros são ultrapassados, não fazem intercâmbios. Okay? Eles fazem, né? Pior do que faz um bom enfermeiro nosso aqui no nosso país. E ganhando 4 vezes menos, né? Ganhando não, né? Quem ganha é o Fidel Castro. Aqui o jumento tá a R$5, lá tá a 50, lá é atração, sabe? Chegou agora. Você pode ver, eu tô com um livro de história aqui, é do meu filho esse aqui, né? Aprovado pelo MEC. Os livros estão todos assim, né? Eu tenho falado na Câmara. Sobre a Revolução Cubana, tá? Quando você entra aqui na Revolução Cubana, aqui, ó. Aqui fala, por exemplo, aqui um dos sucessos de Fidel Castro aqui. Ele erradicou o desemprego, a miséria. Matou o desempregado, né? Olha só, mas lá o salário médio lá são $20. Os médicos que em curso superior são $27. R$2 por dia. Agora realmente. E quem não aceita, o médico não aceitar vir para cá, ele é tido como antirrevolucionário. Okay? Você pode ver, esses médicos cubanos que estão aqui não podem trazer a família. Tem médico que tem filho de 2, 3, 4 anos de idade. E vai ficar 3 anos sem ver a família. Eu ouvi dizer que lá você tem um sabonete lá, você é rico. Isso não existe realmente lá. Algumas pessoas conversam comigo, né? E eles falam que quando estão na iminência de voltar, deixam tudo com eles. Viaja sem um centavo no bolso para deixar com eles, para que dá pena realmente. Agora é um povo humilde, tá? Um povo sofrido, tá? Que é esculachado por aquele vagabundo, aquele Fidel Castro. E agora a canalhada diz que Cuba é uma miséria, né? É tudo isso por causa do embargo americano. Olha, meu Deus do céu. Não é porque agora... Ele faz comércio conosco, Fidel Castro, né? Faz o final do ano passado, o governo do PT aqui mandou para eles, de forma secreta, R$1 bilhão. R$1 bilhão. Okay? E mandou de forma aberta. Mas vai esse dinheiro? Só o diabo sabe, né? Que Deus não sabe, só o diabo sabe, né? Porque é o seguinte, eles sempre viveram aqui da mesada da então União Soviética, porque Cuba exportava ideologias na Guerra de Angola,
ofereceu 100 homens para a guerrilha do Araguaia, e depois passou a ser financiado com o fim da União Soviética e financiado por Hugo Chávez. E como Hugo Chávez foi pro saco, né? Foi lá preparar o inferno lá pro Lula, entre outros, tá certo? Ele estão agora vivendo aqui dessa ajuda brasileira. Afinal de contas, eles ajudavam aqui a luta armada no passado. Então eu costumo dizer, né, que Fidel Castro, como ele ajudava financeiramente a luta armada aqui no nosso país, daqui a pouco a Dilma vai querer substituir o Cristo Redentor e botar lá uma estátua do Fidel Castro escrito embaixo, tributo à democracia. E Fidel Castro queria derrubar a ditadura no Brasil, né? É um pouco improvável. Agora uma questão importante, deputado, é que os esquerdistas aqui do país, eles costumam falar bastante que os dados da época do regime militar eram manipulados e tudo, mas os dados de Cuba, eles dizem que não são, entendeu? Lá, tem aqui uma pesquisa... Olha só, não tinha manipulação, era o regime militar. Se você começar a analisar, eu tenho uma revista de seleções aqui, quem quiser eu te mando tem na internet também, mas pode mandar aqui a revista Seleções aqui, ok? Ela é de novembro de 64. Ela contou a história do 31 de março desde 1961. Então você pode acompanhar. Toda a imprensa, de maneira geral, pedia que os militares assumissem o poder. Toda a imprensa. Okay? Não era apenas Roberto Marinho, não. Tá? E até o imprensa. Discurso do presidente Figueiredo, ele fala que os militares chegaram ao poder para purificar o que estava sendo implantado, entendeu? Olha, o primeiro parágrafo do editorial do Roberto Marinho, todos têm que ler, só o primeiro parágrafo, né? Ele começa, nós participamos da Revolução do 31 de março, e ele termina no final do primeiro parágrafo, porque nós estávamos tomados pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Então eu pergunto para os filhos do Roberto Marinho, hoje em dia não está semelhante de antes de 64? Que se eles estão fazendo meia-culpa agora, é sinal que eles estão favoráveis à corrupção, a desordem social e a radicalização ideológica, que de forma mais covarde nós estamos vendo nas escolas. Eu peço aqui, a quem tem filhos ou irmãos aqui, idade escolar, ensino fundamental, veja lá o livro do seu filho, do seu irmão, vê o que está sendo botado na cabeça dele. Esse livro aqui é do meu filho, aqui que tem 15 anos de idade. Eu falei para ele, na prova, você vai ter que escrever isso sobre Fidel Castro, mas a verdade não é essa. Então eles estão preparando desde as escolas, né, para o socialismo. E a tendência do nosso país é miséria. Quando eu falei ali, eu não concluí o assunto da laqueadura e vasectomia, né? É porque nós crescemos 3 milhões de habitantes por ano. 3 milhões todo ano. Né? Em 70 nós éramos 90 milhões, agora estamos batendo 200 milhões. 40 anos depois, nós mais que dobramos. Agora, a massa desses 3 milhões por ano, que eu falo... Esse meu dado 3 milhões, eu levo em conta, inclusive, o alistamento do serviço militar obrigatório. O ano passado foram 1.600.000 homens. Multiplica por 2, o número de mulheres, né, são 3 milhões e 200. Tirando os mortos, são 3 milhões de habitantes por ano. E nós não temos como dar vazão às necessidades desse pessoal que está aí. E a grande maioria não vai ter futuro. Não vai ter porque não tem educação, não vai ter saúde. E vai ser um pessoal que vai crescer estudando socialismo como a solução da miséria dele é o socialismo aqui no nosso país. Agora, quando o pessoal nosso acordar, talvez seja tarde demais. Por isso que o governo investe maciçamente na campanha do desarmamento, que é a única maneira do povo reagir a uma imposição de uma ditadura no nosso país. Nós nunca vivemos ditadura aqui. Tivemos momentos de um regime um pouco mais forte, mas ditadura não. Hoje em dia nós partimos para um socialismo, né, que é o apelido de uma ditadura. Alguém tem pergunta aí? Deputado, em relação à maioridade penal. Olha só, eu falei no começo do programa, eu estou com 58 anos de idade. No meu tempo, um moleque com 17 anos serviu o exército. Ele atirava, fazia tudo, né? Sem problema nenhum. Hoje em dia, muito mais motivos nós temos para dizer que esse moleque tem informações para ser melhor do que eu era, do que a minha geração era no passado. Agora, o checkmate nessa questão da maioridade penal é o seguinte, né? Alguns falam que ele não tem a maturidade, aí não sabe o que está fazendo. Agora, olha só, aqui nas favelas do Rio de Janeiro, um menor de idade,
17, 16, 15, 14, não faz besteira na favela. E sabe por quê? Porque lá tem pena de morte. Então ele vem fazendo asfalto em Copacabana, Leblon, Barra da Tijuca, né? Tijuca, Meio, Madureira, vai fazer besteira ali, porque sabe que ele é inimputável, ali pode fazer a besteira que quiser, que não tem pena de morte para ele, né? E nem tem outra pena alternativa, como um tiro na mão, por exemplo, ou encher de porrada, no mínimo, que ia acontecer, tá? Isso aqui aconteceu lá na favela. Então ele tem consciência de que está fazendo a coisa errada, né? E aqueles que falam que os presídios já estão superlotados, olha, é melhor o presídio superlotado de vagabundo, né, do que o cemitério cheio de inocente. Verdade. A gente vai abrir agora espaço para o pessoal que está acompanhando aí o Hangout. Vocês mandem suas perguntas aí, que enquanto a galera vai batendo papo aqui, eu vou ler e a gente manda alguma aqui para o deputado responder. Desculpa aí que eu tomei o rouco aqui, que atacou aqui a gripe. Você andou engolindo alguma coisa esquisita aí? O que aconteceu aí? Chupou um picolé muito gelado? O que aconteceu? Conta pra gente. Mas eu queria saber do deputado qual foi a sensação do Christian Pior ter sentado no colinho do senhor. Você tá com ciúmes do Christian Piota, não? Você tá com ciúmes dele. Quando você se encontrar comigo, vou deixar sentado no meu colo também. Fica tranquilo. Se eu sentir alguma coisa ali, algum calorzinho ali no estômago, alguma homofobiazinha no peito. Eu dei pra ele uma cachaçinha cura gay, mas não deu certo, não. Ele já tá numa fase muito avançada. Descida. O Christian Pior está muito avançado, é incurável, é incurável. Viadagem crônica. Deputado, tudo que é bom, olha só, tudo que é bom, você quer guardar só para você, né? Fica ali, que não tenha concorrência, que não divulgar muito para não aumentar o preço do mercado. Agora, esse pessoal do time do Christian Pior quer divulgar que é bom o que eles fazem. Quer dizer, não deve ser bom, porque eles divulgam, né? É propaganda, né? É propaganda. Deputado, antes de abrirmos antes de abrirmos aí o espaço para o pessoal fazer as perguntas aí, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a PEC do trabalho escravo, um pouco a fundo nesse... Tudo bem. Eu fui contra essa PEC, né? Você pode ver, você vai assistir um filme, basicamente, em primeiro lugar, de acordo com o título, né? Tarzan pelado com a mão no bolso. Daí você, vamos lá ver como é que é esse trem aí, você vai lá, né? Então a questão do PEC trabalho escravo é um chamamento, né? Apenas um nome, né? Porque todo mundo é contra o trabalho escravo. Agora, essa PEC é do trabalho escravo ou análogo à escravidão. Aí começa a ficar esquisito. O que é uma coisa análoga à escravidão? Segundo a OIT, uma porção de coisa pode ser análogo à escravidão. E a pena para esse trabalho escravo ou análogo à escravidão, para qualquer um de vocês que estão ouvindo aqui, está no apartamento agora, é expropriação do seu apartamento. Ou seja, você perde seu apartamento. Você faz um contrato, por exemplo, verbal, com a tua secretária da tua casa sobre horas extras. Isso, segundo a OIT, pode ser enquadrado como trabalho análogo à escravidão. E a tua pena, então, não é pecuniária, é imobiliária. Você perde o seu apartamento. Você quer ver? Por exemplo, um cara ali tem uma transportadora. Ele tem ali 200 caminhões. E no taco-off de um caminhão daquele, a polícia rodoviária pega que ele está dirigindo já há várias horas, né, sem aquele devido repouso. De cada 4 horas ter 30 minutos de repouso, né? Então isso é um trabalho análogo à escravidão. Esse dono da transportadora vai perder todos os seus 200 caminhões. Numa fazenda, por exemplo, tira o trabalho análogo à escravidão. Numa fazenda, por exemplo, ou numa chácara. Se for encontrado lá uma plantação de maconha, tá lá, 200 pés de maconha, que pode acontecer, 200 pés de maconha. A pena para o dono da fazenda, ele pede a sua fazenda para a reforma agrária. Então, o governo fala, vou dar o direito de defesa. Pô, você sabe de defesa? Não funciona. Não funciona, porque não funciona no nosso país. Você gasta uma fortuna com advogado. Os processos são demorados, ok? Você acaba perdendo a sua fazenda ou seu sítio. Por quê? Porque alguém do MST, por exemplo, plantou 100 pés de maconha na tua fazenda. Então essa é a PEC do trabalho escravo. Na verdade, é a PEC que acaba com a propriedade privada. Que todo objetivo dos comunas, dos socialistas, desses que é de opátrico no poder, é
o fim da propriedade privada. Eles acabam tendo propriedade privada em outros países, né? Eles gostam muito disso. Mas no seu país ele acaba com essa propriedade privada. Deputado, a gente tem algumas perguntas aqui. O pessoal está perguntando muito sobre a sua possível candidatura à presidência da República. Duas coisas. Tem gente que pressiona porque quer que eu perca a tribuna da Câmara lá em Brasília. Agora, por outro lado, né, eu deixo aberto, vai aparecer um partido que tem 1 minuto de televisão e queira me dar a legenda, eu sou candidato. Até porque eu tenho como fazer uma campanha onde a gente vai fazer um desgaste muito grande no PT. Vai cair essa máscara do PT, essa áurea aí da Dilma Rousseff, do Lula, ok? Basicamente em cima das políticas criminosas que ele adota hoje em dia, como por exemplo Bolsa Família, e bem como nós mostramos o passado desse pessoal também. O sonho deles é tornar todos nós iguais, mas iguais por baixo. Todo mundo ganhando aí $20 por mês, como estão os cubanos, sem ter liberdade de ir e vir. No período militar, que eles falam tanto de ditadura, quem quiser sair do Brasil, saía a hora que bem quisesse. Tanto é verdade que nós lançamos a campanha Brasil, ame-o ou deixe-o. Todo mundo podia sair do Brasil, andar livremente aqui dentro, e você não vivia preso, como nós vivemos hoje em dia. Pergunta para o teu avô como era aquele momento lá. O teu avô é a pessoa que você tem que acreditar, e não nesse pessoal da esquerda que está fazendo propaganda, dizendo que lutou para que você tivesse liberdade. Mentirosos. Outra questão importante, quando o pessoal fala em golpe, né? Golpe militar. O que é golpe? Golpe é eu chegar aí na casa do zoeiro, dar uma porrada nele, tá certo? E assumir, ó, quem manda nessa casa aqui agora sou eu. E fuzila o cão, o cachorro, para intimidá-los. Porque todas as ditaduras começam com centenas ou milhares de fuzilamentos para intimidar o povão. E com o povão, com aquele povo já foi precedido uma campanha de desarmamento, ele não tem como reagir. Ele vira um cordeiro de imediato. Agora você pode ver, 31 de março, eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo aqui, quem foi que assumiu? Qual foi o general ou marechal que assumiu dia 1º de abril de 64 o governo do Brasil? Eu quero que o pessoal responda. Não foi Castelo Branco. Não foi Castelo Branco. Quem assumiu foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Okay? No dia 9 de abril, foi feita a eleição na Câmara, no Congresso eleito em 61. Okay? E por 360 votos, contra 100 e poucas abstenções, Castelo Branco foi eleito presidente da República e tomou posse dia 15 de abril. Ora, Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco. Franco Montoro votou em Castelo Branco. Juscelino Kubitschek votou em Castelo Branco. Josafá Marinho votou em Castelo Branco. Então todo mundo queria que o Castelo Branco assumisse. E você precisa ver os discursos que esses parlamentares fizeram louvando o Castelo Branco. Então, pelo amor de Deus, não vem me falar em ditadura, em golpe militar aqui. Não vem falar isso aí. Isso é mentira dessa turminha que está na esquerda aí. Tanto é verdade, né? Se eles dizem que lutaram tanto por democracia, se tivessem lutado, o povo teria aderido. E tinha dois grupos que lutaram, depois que o militar botou ordem na casa, nós passamos da 49ª para a 8ª economia do mundo, nós fizemos o maior programa energético do mundo, 98% dos automóveis eram movidos a álcool. Depois que começou a nova república, acabou com tudo isso aí. Tivemos até um carro na Fórmula 1, né? O pessoal faz piada, mas tivemos um carro lá, o Copersucar, né? Nós aqui, as hidrelétricas que hoje em dia mantêm esse país vivo ainda, foram naquele momento. Imagine o governo do PT fazendo uma Itaipu binacional. E 10 mil companheiros iam ficar ricos, né, milionários, por ocasião da feitura dessa obra. Então o Brasil cresceu muito. Nós entregamos arrumadinho, tá, no caso seria o Tancredo Neves, que inclusive no editorial do Roberto Marinho, de 84, no editorial do Roberto Marinho de 84, ele deu o pitaco dele aqui e elogiou os 20 anos de regime militar também. Ele fez a coisa certa, a coisa verdadeira. Agora, infelizmente, estão indo para outro lado. Nós entregamos o Brasil arrumadinho para esse pessoal aí. E, lamentavelmente, estão acabando com o nosso país. Matheus. Oi. Vamos, acho que está faltando 10 minutos para terminar. Vamos para o quadro que a gente preparou para o deputado. Eu ia perguntar uma coisa importante aqui também. Se der para estourar um pouquinho o tempo aí do senhor, deputado, tá tranquilo aí? Tá tranquilo, não, tudo bem, pô. Eu estou aqui de plantão da hora aqui, tá me lembrando meu tempo de aluno na Escola Paratória de Cadeias em Campinas. Pode meter ficha aí.
Pois o pessoal está perguntando muito sobre o pedido de cassação que a OAB diz que vai entrar que vai agir contra o senhor e o deputado Marco Feliciano. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso? Não, é que o ex-presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, o nome dele é Vadir Damur, acho que é esse o nome da figura aí. É um recalcado aí, fundador do PT, inclusive. Como ele é candidato a deputado federal ano que vem, ele agora está entrando com uma representação na corregedoria da Câmara, né? Me acusando de homofobia. Eu estou achando que ele está entrando em causa própria com essa ação. Tô achando. Ou é dos seus amigos, com toda certeza, né? Que está um pouquinho atrasado. Não vai prosperar lá, mas vai dar ibope para ele, vai aparecer nas páginas da internet aí. Agora, ele vai disputar aí o voto dos homossexuais com o Jean Willis, né? Agora, tá ok? Então, ele está procurando espaço na mídia apenas. Vai perder o tempo dele. Não caça nem rato, né? Vai caçar deputado? O voto secreto, né? Ou aberto, em alguns casos tem vantagem. Tá ok? Eu, numa votação secreta, eu acho que eu teria mais votos para me caçar do que para absolver. A questão ideológica ia pesar muito lá dentro, né? Mas mesmo assim, eu acreditaria numa absolvição ainda, né? O voto aberto para os casos que eu sou acusado é muito bom. Até porque, qual é o motivo para me caçar? O cara está ofendendo os homossexuais. Ofendendo como? Ser contra o kit gay é ofender os homossexuais? Mas seria uma causa justa até, né? Seria gloriosa uma cassação nesse sentido. Eu não vou recuar da minha luta contra esse ativismo gay nas escolas. Não tenho nada contra o homossexual maior de idade aí que está cuidando da vida dele. Você quer ter prazer com o órgão escritor dele? Pô, cuida, eu não tenho nada a ver com isso. Pô. Ele vai juntar com o teu companheiro lá, vai ser feliz. Agora, essa questão de material escolar, como o senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, eu tenho o vídeo dele aqui, está na internet também, no YouTube aí. Ele falar por ocasião da feitura do filme Beijo Lésbico, né? Ele passou 3 meses estudando até onde entrava a língua da boca de uma menina na boca de outra menina para a criançada aprender a não ser homofóbica. Eu pergunto para ele, esse até onde a língua entrava, a vossa senhoria mediu com fita métrica ou com paquímetro? É uma preocupação de 3 meses, isso é uma covardia, porque olha só, num primeiro momento, esse material escolar é para o filho do pobre, porque é para a escola pública. Eu não boto meu filho em escola pública, alguns acham que o deputado tem que botar. Eu não vou botar. Se fosse período militar, eu botaria. Que naquele período, nós dávamos meio para o professor exercer a sua autoridade. Hoje não. O professor é um coitado na sala de aula. Você pode ver, escola pública de São Paulo, o professor não pode corrigir a prova com caneta vermelha. Porque se tiver muito rabisco vermelho na prova do aluno, ele sofre bullying. Tem um programa lá que o professor que porventura aprovar mais que X%, ele ganha o 14º salário. Isso é uma deseducação. E agora, no exame do ProUni, não sei, um exame agora o governo acabou de anunciar aí que a acentuação não se levará mais em conta. Eu queria que o mercadante me respondesse o seguinte: no ato impensado, mata o filho, o pai amado. Quem matou quem? Não tem como responder. Estou de acordo com a acentuação, né, com a vírgula, com a pontuação. Você dá um sentido, uma frase completamente diferente. A questão da educação, se eu tivesse como, né? Eu acho que você tinha que ter basicamente na escola, né? Física, química, matemática e biologia e a sua língua. E as demais disciplinas seriam secundárias, com valor mais secundárias. Que essas 5 que eu digo para você aqui agora, que poderiam, por exemplo, nos alavancar para que nós viéssemos usar o que nós temos de bem no nosso país, que Deus nos deu, como, por exemplo, a grande diversidade amazônica, para nós sermos solução do mundo e não problema para o mundo com esta área toda já demarcada como terra indígena. Deputado, a última perguntinha aqui do pessoal o senhor conhece, eu não sei se o senhor é muito ligado a essa coisa de internet aí, que rola mais na internet, mas o senhor conhece o Foro de São Paulo, conhece? Conheço, tá? Tenho informações, via Olavo de Carvalho em especial. É um local onde foi fundado, né, um grande conglomerado de republiquetas com viés ditatoriais aqui da América do Sul e América Central. E lá se reúne Evo Morales, Cristina Kirchner, o guerrilheiro Mujica,
Ia o Chávez, Fidel Castro, o pessoal das Farc, das Farc. Então a escória está lá nessa grande reunião, onde eles acertam, inclusive, essa questão aí dos médicos cubanos. No meu entender, com toda certeza, né, vamos falar prova, você não tem prova. Uma parte dessa grana volta para cá em forma de caixa 2 para ajudar aí companheiros aqui. Vamos... Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais, alguma pergunta legal aqui. Eu teria muita coisa, já que tá acabando o tempo, né? Zé, se tiver, não sei como é que tá o Ibope aí, se nós tivemos mais que meia dúzia ouvindo aí, então para mim tá bom demais. Mas, por exemplo, nós temos muita coisa a falar, por exemplo, deixa para o próximo momento, PEC da Doméstica, o projeto de lei das palmadas, o PL 122, o voto facultativo, quem sai ganhando com ele, as questões da Comissão de Direitos Humanos, o Estatuto Penitenciário, tá? A mídia, por exemplo, eu perguntaria, né, vocês querem que não se vincule mais propaganda de álcool na televisão, sim ou não? E vamos discutir. Eu sou a favor que continue, né? Mas você tem que me ouvir por quê, antes de me criticar. Tá ok? Caso Rubens Paiva, que eu era amigo dos filhos, amigo não, era conhecido dos filhos do Rubens Paiva lá em Eldorado Paulista, o caso Herzog, 200 mil reais para a reeleição do PEC lá da FHC. O Joaquim Barbosa me citou no Mensalão. Pô, você tem que saber isso, eu quero falar aqui. O Joaquim Barbosa me citou no Mensalão. Eu quero conversar com vocês sobre isso aí. Por que eu apoiei Severino? Olha só, eu quero também ser criticado. Eu apoiei Severino Cavalcante em 2005 para presidir a mesa. Antes de criticar, procura saber por quê. Você vai concordar comigo, tá? Você tem certeza que vai. Tá ok? E, por exemplo, quando você fala... Já acabou já? Não. Por exemplo, aqui, nós temos aqui o ministro da Defesa, né? O ministro da Defesa americano é ex-combatente do Vietnã. O Celso Amorim, que sequer prestou serviço militar obrigatório. Ok? Falar das questões das Forças Armadas também, que tem militar que está me ouvindo, e falar, o cara não fala em Forças Armadas. Pô, vamos falar, aquele sargento se pendurou na ponte agora com protesto. A nossa medida provisória 2215. Olha só, Zoeiro, desde 2000, uma medida provisória não é votada na Câmara. Tem 13 anos que não é votada, a medida provisória. É para esculachar os integrantes das Forças Armadas. Tem muita coisa a falar, ok? Estou à disposição de vocês. Tem como você ter a dosimetria? Tem mais que 10 nos assistindo aí? Temos 1.238 espectadores. 1.238? Tá certo. Tudo bem, pô. Fico honrado com isso aí, pô. A gente pretende fazer uma parte 2, porque ocorreu muitos imprevistos e a gente não conseguiu fazer algumas coisas da forma correta devido a esses imprevistos, mas a gente ainda tem aqui um quadro, a gente vai fazer rapidinho aqui, que eu nomeei de No Paredão. O deputado agora está no paredão e ele vai ter que responder umas perguntas aqui que a gente bolou aqui. E a primeira pergunta aqui é a seguinte: qual o pior tipo de tortura que uma pessoa pode receber? Alternativa A, 10 horas ouvindo a Maria do Rosário perguntar o que é isso. Alternativa B, ser obrigado a assistir o programa Esquenta da Rede Globo do começo ao fim. Alternativa C, ser amarrado e ver a Preta Gil dançando no polidense. Eu prefiro um tratamento de canal sem anestesia. Agora, se você quiser torturar um aluno que faz parte da Uni, você deixa meia hora numa biblioteca. O socialista, 10 minutos no cabo da enxada. 10 minutos por dia. 10 minutos, não é mais do que isso não. Você conhece alguém da cúpula da esquerda brasileira que seja empresário, comerciante, agricultor? Não tem. Ou é de movimentos sociais, né, de sindicato, ou é da ociosidade. Ou é filho do Lula. Mas tinha um grande governador aqui no Rio que o gado dele era no Uruguai, né? O Lula está com o gado dele no Pará. Tem outra pergunta aqui, do Paredão. A segunda pergunta: se você fosse eleito para presidente hoje,
qual seria a primeira coisa que diria ao povo brasileiro? Alternativa A, ame seu país ou deixe-o. Alternativa B, homofobia queima rosca todo dia. Ou alternativa C, a zoeira não pode parar. Eu fico com a terceira alternativa aí, tá ok? Porque eu não estou pretendendo assumir o posto tão cedo, mas se me assumir um dia, pode ter certeza que vocês vão ser tratados como seres humanos, tá ok? Não como fantoches e apenas eleitores, é o que acontece atualmente, né? E eu gostaria de fazer uma campanha para presidente nessa linha. Não está preocupado com voto, ok? Não se preocupar com voto. Porque olha, para você ser prefeito de uma cidadezinha, a menor que seja do Brasil, quiser fazer um trabalho sério, é uma desgraça, porque tudo que acontece de errado cai em cima de você. Então eu não sei porque quando um elemento aí é eleito no cargo executivo, ele solta fogos. Ele tem que ficar triste, chorar, que é tanto problema que ele vai ter pela frente, pô, que a primeira sacrificada vai ser a sua família, né? Isso é para quem quer levar com seriedade a política. É para quem quer levar com seriedade, o senhor enfatizou bem. Me enviaram um presente aqui do Sul, um recadinho para o senhor. O pessoal lá do Sul mandou para o senhor aqui, ó. Olha, inclusive aquela cachaçinha cura gay não está comigo aqui. Mas eu estou oferecendo, né? Adivinha qual é o estado que mais tive pedido para a cachaçinha cura gay? Ceará, Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul? Aqui você Você é cearense, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu lembrei de uma audiência pública, né? Onde o então deputado Gabeira, ele falou lá, olha, eu estive visitando aí um campo de nudismo masculino. Falei, pô, Gabeira, visitando o campo de nudismo masculino, pô. Lá encontrei um montão de militares. Então eu perguntei, esse pessoal é da Marinha ou da Aeronáutica, né? Porque eu sou do Exército. Eu falei, não sei, todos eram, porque todos estavam pelados. Ó, tem mais uma pergunta aqui pro senhor. Se o senhor fosse o ministro da Cultura, o senhor criaria a campanha, alternativa A, programa Mais Virilidade, com o bordão Virilidade para Todos. Alternativa B, o Bolsa Bala, bala para vagabundo. Ou alternativa C, o Bolsa Trabalho, 10 minutos de trabalho todo dia para todos os esquerdistas do país. Eu acho que a primeira proposta da saúde, levando para sem ser lado da brincadeira, vamos dizer que é bastante salutar, né? É você dar meios para o professor exercer sua autoridade na sala de aula. Eu lembro do meu tempo na escola pública, né? De vez em quando um aluno fazia xixi nas calças, porque ele não pedia ao professor para sair, porque tinha o intervalo, ele tinha que estar habituado, né? Tinha o intervalo, o recreio para ele fazer a sua necessidade. E o que era muito importante, quando o professor ou o professor entrava na sala de aula, todos se levantavam. Você tinha de organização, o SPB, você cantava o hino nacional, hino à bandeira, então você realmente amava a sua pátria e fazia o dever de casa. Ai de você! Olha, eu tenho uma pesquisa de 5 anos atrás, lá de São Paulo, né, no ensino fundamental, onde os professores respondem, né, que 70% deles já foram agredidos física ou verbalmente por alunos ou pais. No meu tempo não chegava a 1% esse número, porque o aluno que reclamasse do pai sobre o professor apanhava em casa. Então ele não reclamava. Se o professor desse um cascudo na sala de aula, ele não contava em casa porque apanhava de novo. Hoje em dia não. Se o professor fala para o aluno, você tem que fazer o dever de casa, né? Não pode continuar dessa maneira. O aluno conta em casa, o pai vai lá tirar satisfação com o professor dizendo que ele está sendo discriminado. Você tem alguma pergunta ainda aí para o deputado? Mas para finalizar, eu gostaria de saber do deputado o que é que ele está achando da página, se ele anda acompanhando. O quê? Eu não ouvi. Acompanhando o quê? A página no Facebook. Não, eu acompanho sim, né, não com muita frequência, mas eu entendo que a página de vocês aqui, que o Bolsonaro Zoeiro, vocês fizeram depois, um mês depois que eu descobri quem eram vocês, né, ela tem um humor bastante sincero, ok? Bastante sincero. E eu sou realmente admirador da página de vocês e da criatividade de vocês nessa página. Eu espero que cresça, né? Eu sei que esse
esse zoeiro para mim aí é uma brincadeira para de vocês, eu não vou processar vocês não, fique tranquilo, tá ok? Eu acho que é válida essa brincadeira, esse humor, tá ok? E a nossa liberdade de expressão é por aí. Eu fico feliz de poder colaborar, eu espero que o pessoal, pelo menos 10% tenha gostado do programa, desses 3 mil, é isso mesmo? Tá ok? Já será um bom indicativo para nós aí, quem sabe repetimos esse programa aí, talvez até de 15 em 15 dias, ou toda semana, ou uma vez por mês, porque tem muita coisa que acontece no Congresso que a informação chega distorcida para vocês. Tem coisa que acontece lá, por exemplo, a questão do projeto que criminaliza aí quem maltratar animais. Eu sou favorável a que quem maltrate animais tenha um tipo de punição. Agora eu te pergunto, né? Se você, por exemplo, estiver passando numa autoestrada e um cão atravessar a pista, e você não tomar uma providência, você pegar de 3 a 5 anos de cadeia, isso não é justo. Até porque pode um vagabundo soltar o cão ali para você parar e te assaltar. Okay? Então tem exageros no projeto. Lógico, quem arranca o olho de um cachorro, esse cara tem que pegar 10 anos de cadeia para cima. Okay? Eu sou até a favor de arrancar o olho dele também. Eu vi um caso na China há pouco tempo atrás, que um vagabundo aí com uma mulher não queria mais papo com ele, jogou ácido e queimou. E a mulher ficou cega. Sabe qual foi a pena dele, decidida no mesmo dia? Uma gotinha de ácido fúrico em cada vista. Resolveu o problema. Infelizmente, tem que ser assim. Porque é o seguinte, né? Quando não acontece conosco, né, a gente acha que o cara pode ser ressocializado. Não pode. Esses animais não tem como serem ressocializados. E aconteceu no Brasil agora há pouco. Um canalha aí, briga com a ex-mulher, ele meteu a faca nos 2 olhos dela. E ela vai... já disse, os médicos, que ela vai ficar cega nos 2 olhos. Qual a pena que esse cara merece? Merece a mesma pena. Agora, infelizmente, até aproveita a coisa dele para dar para quem precisa. Agora, eu sei que eu não poderia, caso fosse presidente o dia, fazer isso, sei disso. Okay? Mas esse cara tinha que ter uma prisão perpétua. No mínimo. É o ambiente que ele merece continuar vivendo até morrer. Você não pode tirar a visão de uma pessoa, para quem já tem, né? Se uma pessoa nasce cega, ela tem uma experiência de vida. Para quem tem a visão, tirar... Não poder ver a paz do zoeiro, não poder ver o futebol, não poder ver um filho, um pai, uma praia. Pô, quem tira isso daí de uma pessoa, eu acho mais grave do que tirar a vida dessa pessoa. Estão dizendo aqui que deveria levar facada nos 3 olhos. Surgiu uma pergunta aqui, o deputado Cris, eu respondesse. Sobre os deputados que não gostam de futebol. Letra A, estão dizendo aqui, porque o futebol é homofóbico. Letra B, porque é um esporte onde homens se agarram. Ou letra C, porque jogava queimada quando era criança. Mas só jogar queimada quando era criança, no meu tempo tinha, mas eu não jogava não, os homens não jogavam não. É o tal negócio, né? Todo grande namoro começa com um beijinho, né? Se o cara começa a jogar queimada na escola, a gente fica logo um pé atrás. O pai tem que saber para, quem sabe, dar umas palmadinhas no bumbum deles, né? Olha outro processo em cima de mim aí, tá ok? Dar umas palmadinhas no bumbum dele para ele aprender a ser homem. Agora, essa polêmica começou comigo quando eu falei isso na TV Câmara, né? Dá um couro no moleque para ele aprender a ser homem, né? Uma polêmica, respondi não me processa, não, já fui processado por isso, quer dizer, eu fui absolvido. Não vai colar isso aí. Mas é uma grande verdade. O que a gente escuta por aí de muita gente, se não é meu pai enfiar a porrada em mim, eu não sei o que seria da minha vida. Ou então não é questão de homossexualismo, até a questão para estudar, pô. O moleque tem que levar umas porradas agora. Hoje dia na televisão eu vi uma mãe dando uma chinelada, acho que foi no Ceará, se não me engano, a mãe dando uma chinelada num filho que estava envolvido em tráfico entorpecente. Daí um cara me disse, ela está dando palmada nele agora porque não deu quando era pequeno. Então você, com muita dor no coração, às vezes é obrigado a dar um tapa no bumbum do seu filho. Agora, o projeto do Lula, aquele que o presidente mandou para a Câmara, o tal de projeto das palmadas, se você, pai ou mãe, der uma chinelada na bunda do seu filho, né? No caso de uma reincidência, a tua pena é o afastamento do lar. Daí alguém do Conselho Tutelar, indicado pelo prefeito local, vai na tua casa, né, na ausência do pai ou da mãe, dizer como aquela criança deve ser educada. É o fim da picada, né? Até porque, caso um pai ou uma mãe venha espancar teu filho, já existe lei para puni-los. Deputado, o senhor comentou uma coisa aí, eu queria perguntar para o senhor, já não foi processado por alguma coisa? Não, basicamente, os meus processos na Câmara é a questão de homofobia, né, e racismo, a questão da Preta Gil, do kit gay,
e por eu ser, segundo lá o Chico Alencar, Jean Willis, Ivan Valente, que processam muito lá, dados os meus discursos, às vezes um pouco fora do tom, segundo eles lá em Brasília, porque a verdade tortura, né? Então, basicamente, é em função disso. Fora isso, estou respondendo um processo assim por crime ambiental. É a questão que eu fui flagrado pescando numa área de proteção ambiental aqui. É o processo que está no final também. Eu estava pescando, sim, estava com a varinha de pescar, tá ok? Estou defendendo o interesse do pessoal da Baía de Angra, porque é uma estação ecológica que foi demarcada em 1990, tá ok? E não foi consultada a população, assim como você respeita os indígenas que ocupam aquela área há muito tempo, como você respeita os quilombolas, tá? No caso não foi respeitado moradores de 500 anos que vivem naquela região que tem como seu sustento a pesca artesanal ou amadora, ficar com uma linha num bote, né? Ou numa canoa pescando lá, e o pessoal de Ibama, de forma bastante violenta, expulsa esse pessoal de lá, e eles praticam a multa seletiva, como eu fui multado em R$10 mil. Só que eles me multaram num dia que eu estava em Brasília, eles erraram a data, né? E eles querem agora retificar. Eu não posso responder. Se eu estou em Brasília, eu não posso ser responsável por um crime que aconteceu em Angra no mesmo horário. Se estava praticando um crime de estar pescando, se alguém tivesse morrido lá naquele dia, né? Eu vou ser julgado por um crime que eu matei alguém que estava no outro local. E eu tenho a prova que está lá não só pela passagem aérea, bem como pelo meu dedo no painel lá em Brasília. E, por outro lado, como eu sabia que o Ibama tinha começado a fazer essa batida lá, e eu via requerimento de informações, eu consultei então o ministro da Pesca, Ideri Salvati, e perguntei se a pesca era permitida naquela região. Ela falou sim, e me mandou anexo a portaria 35 SUDEP de 88, onde está bem claro, quando eu estava pescando na Ilha do Sando, no raio de 1.000 metros, tudo é proibido, exceto a pesca artesanal ou amadora. Aí mesmo assim, né, eu fui autuado, aí sim é perseguição política, né, que o fiscal que me autuou, as informações que eu tive ele está ocupando esse cargo por indicação política. E eu respondendo o crime. Agora eu estou aí nessas páginas, aí, Congresso em Foco, essa história toda aí, que está lá, crime ambiental. O pessoal pensa que eu estou tirando palmito, que eu estou pescando aí peixe de arrastão aí na Baía de Angra dos Reis, na série que eu estou cometendo. Eu sou o maior criminoso do mundo aí. Mas tudo bem, vamos levando aí. Então, deputado, fica combinado aqui, e sempre quando o senhor tiver um tempo, a gente faz novamente aqui para já esclarecer todos esses projetos, essas conversas. Fica marcado, então, um próximo encontro? Tudo bem. Olha só, vocês vejam aí que vocês têm mais tempo do que eu, né? Qual seria o melhor dia e horário? Para mim não tem problema não. Lógico que não pode fazer quando tem um jogo de futebol, um evento qualquer, mas um melhor dia para a gente bater um papo. Por exemplo, agora, o deputado Carlos Aratina, do PT de São Paulo, nós estamos discutindo agora lá o Estatuto do Estrangeiro. Ele quer que o estrangeiro tenha direito a voto aqui, ou seja, os cubanos vão votar. E daqui a pouco vão ser votados também. E daí um cubano votado, ele vai ocupar cargos mais importantes do nosso país. Nada é por acaso nesse país. Essas questões o pessoal tem que tomar conhecimento, que a imprensa pouco divulga. VTL aqui está perguntando, Bolsonaro, o que o senhor acha a respeito do Genuíno pedir aposentadoria por invalidez? Tem que fazer um exame local lá, né? Procurar um proctologista, fazer um exame para saber se ele está funcionando corretamente. Agora estou vendo na imprensa aqui também do Rio, esse episódio aqui do PSOL do Rio de Janeiro, né, o mensalão do PSOL, que ele também não está sendo encontrado pela mídia, né? A semana passada o Jean Willis, que eu tinha como uma mariposa, porque bastava acender um flash e ele aparecia para dar entrevista. Nesse caso ele sumiu. Eu acho que o Chico Alencar sumiu porque ele, na verdade, não sumiu, porque eu estava vendo o nome dele no painel lá, mas eu não vi o Chico Alencar lá, né? Eu acho que ele estava disfarçado usando o bastão de camuflagem do Jean Willis. Dá para esticar o tempo mais? O pessoal está pedindo mais tempo, o pessoal está querendo... Vê, se cair de meia dúzia para 4 telespectadores, a gente para, pô. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Nós estamos com 1.163 espectadores nesse momento.
Vê se é possível, eu não entendo muito a internet, num outro momento, você bota a cara do cara aí para ele fazer a entrevista, a pergunta, e fizer a pergunta que for. Se o cara me xingar, não tem problema. Pode ficar tranquilo, se alguém me xingar, não vou processar. Você tira do ar, o cara falar um palavrão, você tira o cara, corta, clica, tira o cara do ar. O deputado é isso, você tira do ar, que não é o caso. Mas o cara me fala, você é corrupto, você é ladrão. Fica à vontade, a gente conversa, não tem problema não. Quiser elogiar também, eu fico muito feliz. Pô. A questão do Joaquim Barbosa. O pessoal está perguntando o que o senhor acha do Joaquim Barbosa se candidatar à presidência. Pô, tá na hora do Negão, pô. O Negão tem tudo para arrebentar, porra. Ele é o cara, Agora eu sei que o saco dele, porra, é pequenininho, né? Ele tem pavio curto. Agora a gente precisa de alguém assim, para dar uma espanada, porque tem muita poeira para tirar debaixo do tapete. É o seguinte, eu lembro quando eu dei uma entrevista em 1986 na revista Veja, eu era capitão do Exército, daí tinha um subtenente, né? Que era da quarta seção lá no 8º GC paraquedista, e era o subtenente Bento. Eu posso falar que agora está na reserva, o Bentão está na reserva, aí se alguém da família dele souber, não tem problema não. Então o subtenente Bento, eu falei, ô Bento, eu fiz uma matéria aqui para a revista Veja, o que tu acha? Ele deu uma olhada. Ele falou, deputado, eu sou espírita. Eu acho uma coisa, se o senhor não fizer isso agora, o senhor vai ser reencarnado de novo para fazer na outra geração. Eu falei, pelo amor de Deus, pô, não aguento mais essa vida aqui na Terra, não. Fui lá na revista Veja e fiz a matéria. É o que me impulsionou. Eu não tinha, por Deus que está no céu, não pensava em política, né? Fui preso por 15 dias, de forma administrativa. Inclusive o comandante da Brigada Paraquedista, General Acrísio Figueira, ele mandou fazer a sindicância, daí eu fui lá no PC dele, na brigada, né? Me apresentei, pô, impecável, né? Paraquedista, boot, bone, etc. Ele falou, senta aí, capitão. Pô, quando o general manda o capitão sentar, é porque o capitão vai sentar. Eu sentei, e ele falou, olha, você foi acusado culpado, você não podia dar entrevista à revista Veja. Eu falei, sim, senhor, estou consciente disso. E o limite que eu tenho de cadeia aqui é 15 a 20 dias. O senhor merece quanto? Porra, eu olhei para a cara dele e falei, general, eu mereço 20. Daí ele falou o seguinte, ó, pela sua sinceridade, só vou te dar 15. E eu cumpri 15 dias de cadeia. Esse general, meu grande amigo meu, pô, sou apaixonado por ele no bom sentido, tá ok? Porque ele cumpriu, fez o que tinha que ser feito realmente. Ele não me consertou não, tá? Mas eu entendi o lado dele, é um grande amigo meu até hoje. Até quando eu encontro com ele, eu brinco, né? Falou, general, se em vez de 15, se eu me desse 20 dias de cadeia, eu não seria deputado, eu seria senador. Tá ok? Essa é a vida, é a vida da gente aí. Bolsonaro, como é que foi o seu dia ontem aí no 7 de setembro? Como foi o senhor deu palestra? Não, eu acordei 4 da manhã, tá certo? Eu marquei com o meu pessoal 5h30 da manhã. É um subtenente, foram poucas pessoas que eu marquei, né? Foi um suboficial de marinha, o Juraci, o coronel Vitor, ok? Mais o Jaci, que é um soldado da reserva do Exército, e eu ali na Presidente Vargas Rio Branco, fui até o final, né? Voltei a pé a partir das 6 da manhã, e às 9 da manhã eu estava no palanque. E do palanque eu assisti todo o 7 de setembro, quando aquele pessoal mascarado ali por volta ali das 10h15, apareceram ali em frente ao palanque, né, e tocaram um rebu ali, tentaram invadir em certo momento a pista, mas exatamente no momento que a Brigada Paraquedista estava desfilando, ou seja, se eles tocassem algum soldado, só Deus sabe o que ia acontecer ali. Não tocaram, a tropa continua desfilando normalmente. Agora eu queria saber qual é desse pessoal, só isso, mais nada, protestando contra o quê? Eles querem o quê? Quem os financia? Né? Eu gostaria de saber até, gostaria de deter os 400, né? Atenção, vamos fazer uma provinha de português, matemática, física, química aqui, ver quem está estudando, quem é que está reivindicando o quê, até para a gente colaborar, né? Eu sei que a principal reivindicação é a baixa corrupção. Poxa, aí você está no local errado. Quando a Dilma Rousseff estiver aqui no Rio, você vai protestar lá onde ela estiver, porque não tem corrupto sem corruptor. E no caso, o grande corruptor aqui é o Poder Executivo em nosso país. Então foi um dia da pátria, mais um 7 de setembro, é a nossa data, a nossa independência. Agora, realmente, não somos um país independente. Então, aqui até por culpa nossa mesmo, nós não podemos criticar apenas os políticos em si. Cada um de nós tem que ter a sua parte de responsabilidade de buscar fazer um Brasil melhor.
denunciando o que está errado, valorizando o que está certo, porque eu como deputado, nós como deputado, só leva pancada o tempo todo. Quando o cara faz uma coisa certa, faz um elogio, pô. Quem não gosta de ser elogiado? Faz errado, porrada nele, pô. Eu participo aqui, eu sou aqui leitor da Veja Online, né, em especial ali Reinaldo Azevedo, Lauro Jardim, boto os comentários com o meu nome ali. Você vê o Reinaldo Azevedo, dá uma média de 500 comentários cada matéria que ele bota, e o comentário que a gente vê com profundidade. O Lauro Jardim um pouco menos, me sacaneio muito ali, mas não tem problema, tá ok? E a vida segue, nós temos que participar, vocês têm que participar em sessão de casos leitores, nós sabemos que tem os batalhões aí de petistas nas redes sociais, na internet, mandando cartas, sempre defendendo o ponto de vista do socialismo, os deles, tá certo? Nós temos que fazer a nossa parte. Como eu disse no começo do programa, né? O grande mote que nós temos nessa questão dos cubanos é o seguinte: um coitado, um cubano desse não pode ver um jogo de futebol no Maracanã, não pode ir num casamento, tomar uma cervejinha, ir para a praia, ele fica confinado o tempo todo. Isso é um crime, isso é um crime. E agora, e nas horas de folga, né? O que eles vão fazer nessa hora de folga? Vão estar pregando a sua ideologia? Esse é o trabalho deles, e cada grupo de mestre não está sozinho, não. Tem um chefe da equipe, como na Venezuela, tem um chefe da equipe. Hugo Chávez chegou a ter 2.500 cubanos na sua segurança. A mesma coisa Allende, antes do Pinochet assumir, tinha milhares de cubanos na sua segurança. Por que o cubano está na segurança do Chávez? Porque se ele fizer uma besteira lá, a sua família morre em Cuba. Então, como são um país aqui, naquela região do norte aqui, da América Latina aqui, né, propenso a golpes de Estado, né, a segurança é essa, basicamente, né? Quem banca é o Fidel Castro também. Então o grande problema que nós vivemos, é sério, é a doutrinação nas escolas. Veja os livros escolares da garotada aí, porque quando a gente acordar é igual aquela parábola do sapo fervido, né? Se você joga um sapo numa bacia de água quente, ele bate e sai fora. Agora você bota ele na água fria e acende uma lamparina lá embaixo, ele vai sentindo muita vontade, quando a temperatura começa a pegar 60, 70 graus, ele não tem força para sair da bacia e acaba morrendo cozinhado ali. É isso que estão fazendo agora em nosso país, na questão da ideologia nas escolas. Deputado, o pessoal está perguntando bastante aqui, porque eu acredito que tem muita gente que não se sente representado, assim, talvez por não conhecer o senhor, os seus filhos, né? Não tem opção de voto, e o pessoal ficou feliz com a notícia de que o seu filho vai se candidatar em São Paulo, é verdade? E o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Não vou falar em política eleitoral aqui, sobre o meu filho, né, que eu tenho 5, na minha vida, eu tenho 5 filhos. O mais velho é advogado, deputado estadual, o segundo tem curso superior, é vereador, né? O meu terceiro é policial federal, está em São Paulo, o meu quarto tem 15 anos, né? E minha quinta ali com a minha mulatinha ali vai fazer 3 anos de idade agora em outubro. Então, quando eu tocante a política, eu não vou tocar nesse assunto, porque isso aí pode me dar uma multa em cima de mim, não vou fazer isso aí, tá ok? Mas tá o negócio, na política, qualquer um, você mesmo aí, os Will, você quer vir candidato pelo Ceará, você tem que ter muito dinheiro ou muito nome, de preferência os dois. Dificilmente você sai dessa linha, a não ser, por exemplo, os evangélicos que se organizam. Há muita crítica em cima dos evangélicos, mas se você botar o que eles são acusados de ruim e o de bom, eles têm muito mais coisa boa para nos dar. Nessa questão do kit gay, eles entraram na briga comigo, né? Foi um pouco tardia, mas entraram. Tardia porque eu descobri o kit gay no dia 23 de novembro de 2010. Ou seja, nesse dia, quando eu descobri e discursei, metade da Câmara não tinha sido reeleita e outra metade já tinha botado ali no ponto morto para terminar o ano. Então, em abril do ano seguinte, os novos deputados evangélicos, ao tomarem conhecimento do que realmente estava sendo preparado para distribuir nas escolas, eles compraram essa briga. O Marcos Feliciano foi tá ok, que foi um baluarte nessa briga. O João Campos, evangélico, o pastor Eurico, entre tantos outros, tá ok, que participaram dessa campanha lá, não é pela religião não, né, porque são evangélicos, é pelos católicos, pelos ateus também. Até um pai ou uma mãe que porventura sejam ateus,
Okay? Eles não querem que o filho receba essa carga de informação na escola. Ele quer que seu filho, que tenha nascido ali com apêndice ali, né, que seja homem, e outra, né, a menina, seja mulher, que é isso. Esse é o orgulho de um pai. É ver o seu filho pai um dia e sua filha mãe um dia também, além, logicamente, de se preparar para fazer algo pelo país e não esperar que o país faça por ele. Deputado, o papo tá legal, mas a gente vai tentar segurar com calma aí, para ter mais vezes aí, para conversar com o senhor. Hoje foi mais vou até explicar para o pessoal que tá reclamando aí porque foi falado muita bobagem, mas porque hoje a próprio pedido do deputado foi algo mais informal, algo mais bate-papo aqui, mais entre amigos, mas a gente vai organizar para ter mais vezes. Vamos chamar outras pessoas aqui que representam a direita. Vocês poderiam fazer sugestões de pauta para um próximo programa. Ótimo. Ok? Sugestão de pauta, não tem problema não. Eu não sei se você tinha maneira de botar algum filmete aí. Quando eu falei, por exemplo, do André Lázaro, você tinha como botar o filmete dele aí, filmete de 20 segundos, ele falando, a gente pode se preparar melhor para mostrar o que está acontecendo. Quando eu sou convidado para alguma palestra em faculdade, né, eu levo esses vídeos, não mais de 1 minuto cada um, para mostrar que não é a minha opinião, é o que está acontecendo dentro da Câmara, e a imprensa não mostra. Você pode ver. Por ocasião agora nós tivemos uma sessão, né, que foi um grande debate sobre a questão dos médicos cubanos. Teve um cubano que falou 4 minutos na Câmara, né, que foi médico, que depois ele pediu asilo, está fora de Cuba, está aqui no Brasil, ele falando como é que é a vida lá e como é que é a vida desses cubanos aqui. E ele falou que quem apoia isso que o governo Dilma está fazendo agora com esses médicos cubanos, junto à família Castro, né, são pessoas que têm as mãos sujas de sangue. Então, com a televisão eu não vi, talvez alguma tenha colocado, mas não vi nenhuma televisão mostrar esse médico cubano falando que o trabalho deles é em 70 horas por semana e ganham R$70 por mês. Esse é o salário de um cubano lá. E a tal de uma ministra cubana veio para cá e falou o seguinte: os médicos cubanos aqui no Brasil continuam empregados lá. O espanhol, o argentino, o português, quando voltar, vai ter que batalhar por emprego. O cubano continua empregado. Pelo amor de Deus, $27, R$60 por mês, continua empregado. Que cara de pau! E vão confiscar 90% do salário desse pessoal. Por que isso? Que a prefeitura é obrigada a dar alimentação. Como é que a prefeitura vai dar alimentação, hein? Alimentação e alojamento. E ele vive com R$70 por mês aqui. Então ele não vai no Maracanã, não é por causa do dinheiro. É porque ele não pode ir. Ele não vai tomar cerveja também, não é porque ele... Não é pelo dinheiro. É que ele não pode tomar cerveja. Porque se ele começar a ter contato conosco, eu apelo para vocês aí, quem tem um médico cubano perto de casa, faça gestões com vídeo, force a barra, para ele ter uma vida social como nós temos aqui. Com toda a nossa liberdade ainda, né? Porque grande número desses cubanos são agentes que estão aqui dentro, nós temos que chamar para nós. Já que não temos força de mandá-lo para fora, porque o Congresso vai se acovardar, vai aprovar isso aí. O Supremo Tribunal Federal não aceitou a minha liminar, porque não tem, na meu entender, não tem urgência essa medida provisória, não aceitou, o Judiciário parece que não vai se manifestar também nessa questão. Então cabe a nós aqui ganhar a simpatia desse pessoal para eles ficarem conosco aqui. Como eu vinha dizendo, é o nosso primeiro contato ao vivo, assim, também a gente não tem... a gente tem que ir se encaixando aos poucos aí, então eu peço perdão aos telespectadores aqui do Hangout, aqui, que nas próximas vezes não desenvolver. O nervosismo também afeta bastante, porque é um ídolo nosso que está sendo entrevistado por nós, entendeu? Não é brincadeira o negócio aqui. Mas eu queria primeiro, antes de encerrar aí, que o deputado ele desse as palavras finais aí ao pessoal que está assistindo, ao pessoal da página aí, os zoeiros. A palavra é sua aí, deputado. Eu acredito que a maioria dos que estão nos ouvindo são jovens, né? A faixa etária de 20 a 30 anos, tá ok? Eu acho que é importante eu mostrar minha cara para vocês façam o juízo que achar que tem que ser feito, ok? E se essa nova mídia aqui crescer, a gente pode chamar mais deputados aqui para ter um linkzinho e falar. Agora, quero repetir a minha sugestão, Ozueiro. Você bota no linkzinho, quem quiser participar, bota a cara e faz a pergunta.
20 segundos a tua pergunta, para o cara não querer fazer um discurso também. Bota o cara lá e você fala e dá teu recado e participa. É lógico que teve brincadeiras aqui, mas eu não entendo que tenha tido nenhuma brincadeira de mau gosto, não baixamos o nível, ninguém falou palavrão aqui. Como eu disse, a tua página, Bolsonaro Zoeiro, é uma página humor, mas com seriedade, tem muita coisa tão séria aqui na tua página. E nós fazemos você faz, no caso, né, uma política com responsabilidade. Eu acredito que nós temos muito que melhorar e vamos melhorar, né, em especial você, aqui, porque você que vai conduzir a minha entrevista aqui, para a gente poder ter uma certa credibilidade, né, e eu estou sem óculos aqui, ter uma certa credibilidade e nós ganharmos simpatia por uma causa que nós vamos lutar e sempre. Direito à propriedade privada, direito à liberdade, okay? A ser respeitado, a você falar sem ser processado. Logo, esses caras que falam tanto em liberdade, quando abrem a boca da tribuna da Câmara, me processam. Então são pessoas que realmente não são democráticas, né? Eles usam a democracia como instrumento para angariar simpatia, angariar voto e assim se perpetuar no poder. E eu acho que, se eu não estou no caminho certo, né, eu procuro fazer as coisas da melhor maneira possível e falar com consciência e com coração para você. Não vou fugir de polêmicas, não vou fugir da minha maneira de ser. Eu acho que se uns 10 agissem como eu em Brasília, né, pelo menos eu acho que a gente melhoraria um pouquinho esse país mais para a direita um pouco, está muito para a esquerda, né? E muito para a esquerda o lado de Cuba, o lado da Coreia do Norte, um pouquinho o lado da China, né? Que a China já evoluiu bastante, mas um pouquinho para o lado da China ainda. E nós queremos uma liberdade total aqui no nosso país. Temos sugestão de pauta aqui, as reservas indígenas, falar por que sou contra esse absurdo que está acontecendo no nosso país, né? Tem muita coisa para a gente discutir, projetos na Câmara. Se você bisbilhotar na Câmara, tu acha cada projeto ali que, pelo amor de Deus, como é que um cara pode apertar um projeto nesse sentido? Mas às vezes, ok, lá na frente ele passa nas comissões, não vai para o plenário, é lei e você leva aquilo no peito e não dá para mudar mais. Daí já era. Ok? Palavras finais aí, pessoal aí, vocês querem falar alguma coisa? Fala alguma coisa, Leonardo? Eu queria agradecer o nosso deputado Jair Bolsonaro. Eu estou muito feliz por ter participado. Eu queria agradecer também ao pessoal que está acompanhando a gente. Nesse momento, 1.132 espectadores. E prometer, assim como o nosso querido deputado já se comprometeu, já se pôs à disposição, que vamos fazer novamente esse tipo de material, de vídeo, o Hangout no caso. Vamos cada dia mais trabalhar para melhorar a qualidade. Eu gostei muito, estou muito feliz e queria agradecer a todo mundo que assistiu, a zoeiros, meus amigos e companheiros de trabalho, eu estou muito feliz. Esse é o resumo da coisa aí. Guilherme? Eu queria agradecer o deputado, dizer a ele que as palavras dele me emocionaram bastante. E toda a galera que está acompanhando a gente. E dar um alô aqui para a galera da direita política, esquerda burra, milícia da paz, direita realista. Meu professor de história mentiu para mim. Pensamento limpo, Olavo Zoeiro, Olavo da Depressão, Fã Clube Paulo Martins, Garotas Direitas e o resto. Um alô para todos e agradecer o deputado mais uma vez. E a última pergunta aqui, deputado. A zoeira pode ou não pode parar? Não pode parar. Se parar a zoeira, o Brasil para. Então, zoeira para frente aí. Valeu, pessoal. Até mais.